Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História para o nono ano. Senhores responsáveis e alunos, hoje o nosso tema da nossa aula vai ser o totalitarismo na Europa, tá? Vai ser alguns poderes que vão subir, né? Que vão ser mais radicais para tentar frear as ideias comunistas que estão surgindo as ideias na Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos países, claro, ficaram arrasados com a guerra. Não só a nível de destruição das suas fábricas, como também a destruição do seu território, da sua economia vai ficar arrasada, tá? Aquelas ideias liberais que vão surgir, certo? Elas vão entrar em crise. Então, depois da Revolução, a Revolução Russa, tá? Que aí não vai ser mais a Rússia, de 1917, aí em 1923 vai ser a União Soviética. Então, esses países, certo, que estão arrasados pela guerra, principalmente a Alemanha, depois do Tratado de Versalhes, que ela foi super humilhada, tá? Esses países, por exemplo, vão ser contra as ideias comunistas. Apesar que a gente não pode esquecer, tá, que primeiro a conseguir colocar o poder totalitário vai ser Benito Mussolini na Itália, quando ele dá um golpe chamado, né, dos Camisas Negras. Ele vai tomar o poder na Itália e vai colocar o rei Vítor Emanuel III como rei da Itália e Benito Mussolini ali por trás como chefe, como Dulce, tá? Que assim vai ser chamado, de Dulce. E ele vai tomar o poder e vai colocar o poder totalitário na qual eles vão perseguir os comunistas e ele é o chefe de Estado. Ele manda no Estado, no Exército e na economia. Sendo que para ele ter esse poder todo, uma burguesia italiana vai ajudar ele a subir no poder. Por que essa burguesia vai ajudar ele a subir no poder? Porque não quer que as ideias comunistas entrassem na Itália, né? Pô, o que aconteceu com a Rússia lá? Estatizou tudo agora pertence ao Estado. Pô, eu sou uma iniciativa privada. Se isso acontecer, eu vou perder o poder de dinheiro. Então, é melhor colocar um maluco desse lá e assim a gente não acaba perdendo as nossas empresas para o Estado, tá? Mas não deixando que Benito Mussolini comandava também essa economia, mas claro, a iniciativa privada estava ali liberada por causa do dinheiro que ele vai financiar essas ideias de um governo totalitário. Isso em 1922 que vai acontecer esse golpe na Itália, tá? Dado por Benito Mussolini. Na Alemanha nazista, em 1923, vai surgir lá o Partido Nazista, que tenta de um modo radical, e quem é seu líder é Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era muito fã mesmo, de carteirinha de Benito Mussolini, e admirou o que Mussolini fez na Itália, tá? Adolfo Hitler, a gente falando um pouquinho mais profundo sobre o Partido Nazista, que também quer montar um governo totalitário, mas antes disso, o que acontece? Os nazistas, o fascismo, o nazismo, que é o mesmo tipo de governo, tá? Eles têm uma guarda pessoal, no caso, inicialmente aí do Partido Nazista tinha a guarda que se chamava a SD, tá? Que vai apoiar o partido. E Adolfo Hitler, por exemplo, tenta dar o golpe, chamado golpe da cervejaria, tá? E ele, quando tenta dar esse golpe, ele não consegue, tá? Em 1923. Tanto é que aqueles que apoiavam ele, como Hans Burgo, tá? Burgo não, gente, falei besteira, não é ele não. Hans Burgo vai ser o presidente nessa época aí do Adolfo Hitler, tá? Mas, por exemplo, Hermann Göring, Adolfo Heinz, esses camaradas todos que vão fazer a parte superior do partido nazista, vai apoiar essas ideias de Adolfo Hitler. Hitler falava o quê?
Se eu subir no poder, o partido nazista subir no poder, a primeira coisa que a gente vai fazer é acabar, rasgar o Tratado de Versalhes. Segundo, a gente vai perseguir aqueles que querem dominar o mundo. Por exemplo, que eles começam a falar que os judeus são culpados daquilo tudo que está acontecendo com a Alemanha. Tá? E aqueles e vai acabar com a República de Weimar, que vai nascer depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então tudo isso está acontecendo na Europa. Só que Hitler não consegue dar o golpe da cervejaria, ele é preso, tá? Mas ele é preso, ele é preso, mas não fica aquela prisão muito tempo. Ele passa e é ali que ele vai escrever, por exemplo, o livro dele, Mein Kampf, tá? Minha Vida. Então, quando ele escreve esse livro, ele faz um roteiro de tudo, por exemplo, que ele vai praticar na Segunda Guerra Mundial. Muitos que leram o livro dele falaram, esse cara é louco. Quem vai postar nas ideias desse cara? Mas Hitler, quando ele sai da prisão, certo? Mas ele não é uma prisão comum não, tá? Ele foi preso num castelo, para vocês terem uma ideia. Quando ele é liberto, tá? Ele vê que tentando dar o golpe ele não vai conseguir, então ele tenta pelos meios legais. Aí, o que vai acontecer? Primeiro, Adolfo Hitler, ele começa a fortalecer o Partido Nazista, que consegue ter maioria, tá? no parlamento alemão, tá? Sempre comandado ali por Hermann Göring, ali por trás dele. Tá? Então, Adolfo Hitler vai subir no poder como? Porque a chancelaria, que é o chanceler, como se fosse o primeiro-ministro, ele é indicado pelo presidente. Quando ele é indicado pelo presidente, o presidente tem que aceitar esse primeiro-ministro, esse chanceler. Se o presidente não aceitar, o que acontece? É dissolvido o parlamento, esse primeiro-ministro não assume, tem novas eleições, certo? E quando sobe o pessoal lá, tendo essas novas eleições, esse congresso, esse parlamento, vai escolher um novo primeiro-ministro que vai ser indicado para o presidente e assim vai. Tá? Então, uma dessas eleições, o Partido Nazista está comandando ali o parlamento e indica Adolfo Hitler como novo chanceler. Hindenburg, que é o presidente na época, não queria, relutou um pouco, mas acabou cedendo às pressões e ele coloca lá Adolfo Hitler como agora chanceler. Hindenburg, ele era um senhor muito idoso, já tinha para mais de 80 anos. Ele vai vir a falecer e Hitler aproveita isso e consegue colocar lá o chanceler, certo? E o presidente, e unir os dois poderes. E o que acontece? Ele vai criar o termo o Führer, tá? Então agora não era mais chanceler nem presidente, agora era o Führer. E o Führer era Adolfo Hitler, tá? Que vai conseguir assumir o poder na Alemanha, tá? Então vem Benito Mussolini na Itália, Adolfo Hitler na Alemanha e nos outros países como Espanha e Portugal também vão assumir esse poder. Por exemplo, na Espanha, Francisco Franco, que é um militar, ele não aceita que o Partido Comunista da época ganhou as eleições, tá? O Partido Republicano, que tinha aquela tendência comunista, ganha as eleições e Francisco Franco fala assim, não, eles não vão assumir o poder. Aí estoura a Guerra Civil na Espanha, em 1936. Tá? Francisco Franco, para tentar vencer esses revoltosos, o que vai fazer? Vai pedir ajuda a Benito Mussolini e Adolfo Hitler, que estava recuperando a economia alemã, fazendo fábricas de produção de armas, de aviões e assim vai. Então o que acontece? Ele tem que experimentar esses armamentos, ele tem a fábrica, o pessoal está lá trabalhando, mas e aí? Temos que experimentar. E ele vê aí como grande cobaia a Guerra Civil Espanhola. Então ele ajuda a Francisco Franco a tomar o poder na Espanha. Tá? Tanto é que tem aquele famoso painel
pintado por Pablo Picasso, Guernica, tá? Que ele faz ali uma referência, nem vou falar homenagem, né? Mas vamos botar aí como se fosse uma crítica àquela guerra civil feita por Francisco Franco, tá? Que é a cidade de Guernica, por isso que tem o nome do painel de Guernica, tá? Que era a cidade natal de Pablo Picasso, tá? Vamos lá. Salazar vai tomar o poder em Portugal, nos mesmos critérios, tá? Ele não está gostando aí do andamento que está, de repente, do país se tornar um país comunista. Ele vai tomar o poder também e vai centralizar o poder nele, tá? E vai praticar aquele poder totalitário, aquela coisa fascista, tá? Só que o poder fascista, vamos botar assim, totalitário, em Portugal e na Espanha duraram mais tempo, tá? Nós sabemos que na Itália e na Alemanha vai cair após a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é assim que acaba, tá? Essa coisa aí, ou esse início desse poder totalitário na Europa, que não vai só provocar a Europa como um todo, mas também, por exemplo, aqui no Brasil, com Getúlio Vargas. Isso vai ser a nossa próxima aula, tá? Então, pessoal, não esquecendo, Adolf Hitler na Alemanha, com poder totalitário, pregando a perseguição aos judeus, tá? Equilibrando a economia depois da crise de 29, porque a Alemanha... eu esqueci de falar também, esse poder de Hitler vai entrar no poder em 1933, tá, gente? Esqueci de botar isso aí, tá? Então, em 1933 ele equilibra a economia alemã, faz a Alemanha começar a crescer a nível econômico, e isso de repente vai começar a chamar a atenção de dois países como a França e a Inglaterra, tá? Então, gente, não esquecendo, poder totalitário com o partido nazista na Alemanha. Na Itália, poder totalitário em cima do partido fascista. E na Espanha e em Portugal, com Francisco Franco na Espanha e Salazar em Portugal, tá? Pessoal, então aqui a gente vai terminar essa aula. Semana que vem a gente vai começar com